todos, a vocês instrutores e instrutoras dos clubes. Eu me chamo Fábio Arnold e serei o instrutor de vocês na aula de Importância da Ordem Unida. Como objetivo, irei mostrar que a Ordem Unida foi instituída por Deus e está atrelada a seus mandamentos. Muitos perguntam que a Ordem Unida é algo relacionado ao militarismo, ao exército. Então, se perguntam, querem militarizar nossos desbravadores, nossas crianças e os jovens? Na verdade, a Ordem Unida vem muito antes disso. Ela foi criada por Deus e aqui é onde eu irei explicar na Bíblia o porquê ela realmente é algo criada por Deus. Então, aqui é o sumário da aula de hoje e irei, na introdução, contar um pouco da história de como se iniciou a pesquisa e a busca por esses conhecimentos. E no desenvolvimento, eu irei mostrar na Bíblia exemplos de da Ordem Unida sendo usada. E o objetivo de Deus no quesito o objetivo dele em ter a Ordem Unida e do porquê ter algo de organização. E na conclusão, nós iremos terminar com o pensamento de Ellen White de Cristo sobre o que ele pensa sobre algo organizado e na sua decência. Então, militarismo no Clube de Desbravadores, em uma reunião com os pais, em 2006, 2007, houve uma pergunta de uma mãe que chegou com o diretor e falou: olha, essa questão de ordem unida, de bandas, de hierarquia, de capitão, conselheiro, isso não é muito levado ao lado do exército, do eixo militar? Querem militarizar nossas crianças, querem colocar a ordem unida para elas, querem que eles se tornem militares. E não é bem assim. Será que toda essa questão de ordem unida, corporações musicais, função, cargo, hierarquia e autoridade, isso vem tudo apenas do exército, do quesito militar? Quem será que criou a Ordem Unida? Foi o exército? Foi um homem muito inteligente? Alguém com mania de controle? Será que seria uma heresia dentro da nossa igreja? Vamos iniciar, então. No manual militar, diz aqui: desde o início dos tempos, quando o homem se preparava para combater, ainda com armas rústicas e formações incipientes, já estava presente a Ordem Unida, padronizando procedimentos, movimentos e formas de combate, disciplinando homens, seja nas falanges, seja nas legiões. Então, no manual militar, diz que, desde os princípios, já existia a Ordem Unida dentro do contexto de organização. Não tem uma data, tipo, fulano criou a Ordem Unida, mas sim que já existia desde os princípios. Então, a Ordem Unida vem de muito antes disso. Vamos passando. Nosso ponto de partida será na Bíblia. Em Isaías 45:12 diz: eu é que fiz a terra, e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todo o seu exército dei as minhas ordens. Então, Jesus já dizia que desde lá nos céus, ele já comandava, ele já dava as ordens por lá. Então, ele já era como um comandante. Em Coríntios, 1 Coríntios 14:40, nós lemos: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Como muitos conhecem, com ordem e decência. Então, todos os princípios de Deus, como organização e comandos, têm a ver com ordem e decência. Deus se agrada de tudo aquilo que tem decência e ordem. Ordem unida no espírito de profecia. Todo o céu parecia estar em comoção. Os anjos foram dispostos em ordem por companhias, cada divisão com o mais categorizado anjo à sua frente. Então aqui já temos um pouco do início de como surgiu a Ordem Unida. Isso aqui era nos céus, logo quando houve a guerra entre os anjos, em que Jesus botou os seus anjos em grupamentos, em companhias, não é? Botou um grupamento ali dividido com o mais categorizado anjo à sua frente. Então, podemos dizer que foi o instrutor, que foi o capitão, que foi o diretor à frente. Então, ali já estava existindo o início de uma organização, de uma ordem. Ele estava organizando por companhias e capitões. Unidades e capitões também podia ser um exemplo. Passando, Jesus também fez uso da voz de comando. E disse Deus: haja, apareça. Haja luz. Ele não comando. Haja luz.
e assim a luz se fez. Houve a divisão. Deus já utilizava a ordem unida, assim como nós utilizamos hoje, também na igreja, no nosso dia a dia e na igreja. Como nós estamos lá no púlpito e nós falamos, convidamos a todos presentes a se fazer de pé e fazermos uma oração. Como nós estamos na igreja, como estamos no clube de desbravadores, como nós fazemos? Atenção, clube, de pé, 1, 2, posição de oração. Perceberam a diferença do comando? Em todos os momentos da nossa vida, nós usamos a ordem unida, usamos a voz de comando. Quando nós queremos chamar algum filho, algum parente, falando, garoto, vem aqui, está chamando, garoto, sente, sentado, 1, 2. Mas como nós estamos falando, sente. Então, utilizamos a voz de comando em todos os aspectos da nossa vida. Nós também temos em Gênesis um exemplo de organização, de enumeração. Primeiro dia, Deus fez a luz, separou a luz e as trevas. Segundo dia, separação das águas. Então, nós temos, a cada dia, diferentes atividades que Deus organizou. Ele numerou por primeiro, segundo, sexto, até o 7º dia, como nós conhecemos. Então, essa foi uma forma de organização e de enumeração em seus procedimentos. Outro exemplo de marcha, nós podemos também dar no tempo de Noé, quando os animais entraram de 2 em 2 na arca. Aqui diz que, e os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, com Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Então, podemos imaginar aqui, Deus colocou aqui, ó. Vamos lá, atenção todos os animais, grupamento, atenção, por 2, coluna de macho, coluna de fêmea, em direção à arca, sem cadência, macho. Podemos dizer que realmente foi isso que ele falou. Não podemos dizer propriamente dito, mas a Bíblia deixa claro isso. Nós também temos exemplo de marcha aqui em Números, quando as tribos de Israel, que aqui diz, assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Então, como tinha sido organizado? No tempo, quando Moisés saiu do Egito, ele levou toda a sua população, todas as descendências, todas as tribos, e lá tinha aquela confusão de, Moisés, agora o que eu vou fazer? Minha família está precisando disso, isso e aquilo. Então, o sogro de Moisés, tocado por Deus, chegou com ele e falou, Moisés, divida essas tribos, divida essas famílias, coloque elas por famílias, por tribo, família, e assim por diante, até chegar em você. Que assim, cada situação vai ser passada por representante de respectivo grupo, até chegar em você com a solução. E aqui nós podemos ver que tinha estandartes. Eles acampavam com seus estandartes. Então, cada família tinha a sua bandeira, tinha o seu símbolo. Outro exemplo de que a bandeira também já existia há muito tempo antes do exército. Movimentos com bandeiras e os seus símbolos. Já haviam muito tempo atrás, em que cada bandeira continha a sua imagem, o seu nome, e você apenas de olhar aquele símbolo já pensava, aquela família é fulano. Aquele clube é fulano. Então já tinha esse simbolismo, toda essa ideia, todos esses pensamentos já há muito tempo atrás. Aqui nós podemos ver um pouco do exemplo das famílias, em que ela é dividida, 3 famílias ao leste, 3 famílias ao sul, 3 famílias ao oeste e 3 famílias ao norte. Então podemos imaginar que seriam grupamentos, ou companhias, seriam clubes em um retiro, em um campuri, divididos em sua respectiva área e sua respectiva região. Nós também temos exemplos de toques de corneta. Então já existia também comandos, não apenas por voz, mas por toques. Aqui diz, quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Mas, quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados ao lado sul, retinindo as tocarão para as suas partidas. Então, naquele tempo, a cada toque
das trombetas, dos instrumentos de sopro, era um comando diferente. Com um toque se reuniam apenas os líderes, com 2 toques se reuniam toda a população. Então, com um toque, as famílias do lado norte partiam, com outro toque, as famílias do lado sul partiam, e assim por diante. Era um meio de ter uma comunicação, ser dada uma ordem para que todos ouvissem, porque se uma voz fosse dada, teria que ser passada de um para outro, e não seria dado o comando para todos simultaneamente. Então, os toques, com a sua potência dos instrumentos, ajudavam de que toda a tribo pudesse escutar simultaneamente e recebesse a mensagem ao mesmo tempo, assim obedecendo para que não houvesse confusão e desentendimento entre eles. Nós também, outro exemplo de bandeiras, nós podemos ver também com Moisés, nas tribos. Nós podemos perceber que todos esses exemplos estão há muito tempo citados na Bíblia, desde os princípios, entre Gênesis até Números. Nós podemos aqui ver em Êxodo a guerra do povo de Israel com os amalequitas. Acho que seria esse o nome. E onde o povo de Israel entrou em guerra, entrou em combate, e o povo começou a perder, estava tendo uma derrota feia. Até que Moisés, ordenado por Deus, foi mandado a erguer seus braços com cajado, erguer os braços aos céus. No momento em que ele ergueu, o povo começou a vencer, começou a derrotar os seus inimigos. E quando Moisés começou a se cansar e abaixou os braços, o povo novamente começou a perder. Até que dois do povo foi lá com Moisés, ergueram o braço, e lá ele ficou por horas com o braço erguido, cansado. E o povo, enquanto Moisés estava com o braço levantado, o povo estava vencendo. Aí, nós podemos ver aqui na passagem que naquele momento em que Moisés erguia seu cajado, era o simbolismo de que Moisés estava carregando a bandeira de Cristo, como se o cajado fosse o estandarte e tivesse uma bandeira ali invisível, representando o símbolo de Cristo, que era o exército de Deus. Então, a cada vez que Moisés erguia o símbolo de Jesus, erguia o nome de Jesus aos céus, o povo vencia os seus inimigos. Então, ali Jesus estava presente com a representação pelo cajado, que seria uma bandeira. Assim como diz aqui em Gênesis, que lá no local da guerra eles o nomearam. O nome do altar de Moisés significava Jeová, que é Jesus é o meu estandarte. Vamos passando. Aqui é um exemplo das tribos, dos símbolos das tribos, que apenas de olhar você iria reconhecer as famílias, como o leão seria a família de Judá. Em Gênesis, Deus passa o comando. Quando ele terminou de criar o mundo e criou o homem e a mulher, no jardim do Éden, ele ordenou de que os dois cuidassem do jardim e dos animais. Então, Jesus não estaria presente em todo momento. Então, ele passou o comando de todo o jardim do Éden para Adão e Eva. Então, ali, Jesus passou o comando de todo o território para nós, para Adão e para Eva. E na história de redenção diz, Adão e Eva, toda a tarde, se apresentavam a Deus. Então, todo fim da tarde, todo fim de expediente, como podemos dizer assim, eles chegavam, atenção de Jesus, sentido, apresentamos ao Jardim do Éden, sem alteração, para o fim de expediente, para que nós possamos descansar. E em Jó, nós podemos ver a história de quando Jesus reuniu todos os representantes do universo, da Terra, para que lá eles pudessem ter uma reunião. E diz assim, chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou, de onde você vem vindo? Satanás respondeu, estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Então aqui nós podemos dizer que foi um encontro de área, um encontro de região, em que lá estava o regional, o líder maior, encontrando com todos os líderes menores, onde lá eles se apresentaram e representaram suas respectivas unidades, respectivas regiões.
Sobre a lei de Deus agora. Foi pela desobediência às justas ordens de Deus que Satanás e seu exército caíram. Quão importante, pois, que Adão e Eva honrassem aquela lei pela qual somente é possível manter-se a ordem e a equidade. Embaixo nós temos ali, ó, equidade é o substantivo feminino com origem no latim a equitas, que significa igualdade, simetria, retidão, imparcialidade, conformidade. Então, ordem e igualdade. Ordem e decência, podemos dizer assim também. Então, o que nós podemos usar de exemplo de algo que tem ordem, mas não tem decência? Podemos usar o próprio carnaval, que acabou agora há pouco, onde as escolas vão em ordem, com seus carros, com seus simbolismos lá, e tem alguma decência? Podemos dizer que não tem decência, mas tem ordem, está organizado. Mas o que falta é decência, falta simetria, falta imparcialidade, falta conformidade. Em Isaías 45:18, nós podemos ler: Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então ele criou a terra para não ser um caos, para ter decência. A terra precisa ter ordem e decência. Nós utilizamos a ordem unida, em que foi criada por Deus, não por exército, não por os militares, mas por Deus. A ordem unida não é só o voz de comando, sentido, descansar, não é só toda aquela burocracia, como nós podemos dizer, mas é uma necessidade, é uma forma de organização e de manter a decência. Nós chegamos na igreja e botamos todos sentados, nós podemos dizer que na ordem por unidade, nós podemos dizer que quando vamos pregar também, nós temos todo o cerimonial em ordem e com decência. Nós temos nossas orações, nós temos nossos hinos cantados, nós temos nosso momento de adoração, de falar com Deus nas orações. Então, tudo em nossa vida, em todo o nosso ministério, em todo o nossos afazeres, nós precisamos equilibrar entre a ordem e a decência. Se não tem ordem, não tem como haver decência, mas pode ter ordem, mas sem haver decência, então precisamos equilibrar, ter essa igualdade nesses dois contextos, nesses dois sentidos. Lições de organização. É desígnio de Deus que aprendamos lições de ordem e organização, da perfeita ordem instituída nos dias de Moisés, para benefício dos filhos de Israel. Serviço Cristão, capítulo 8. Então aqui reforça que toda a ordem instituída nos dias de Moisés, quanto questões de divisões, de organizações, tudo isso tem que ser usado ainda nos dias de hoje. É algo aprovado, é algo que deve ser repetido em todas as famílias, em todas as gerações, podemos dizer assim. E é algo que Deus realmente criou para nós utilizarmos, e como o exército usa até hoje, nós também deveríamos usar, né? Seu Espírito nos iluminou, mostrando-nos que deveria haver ordem e perfeita disciplina na igreja. E era essencial a organização. Vamos lá. Método e ordem manifestam-se em todas as obras de Deus, em todo o universo. A ordem é a lei do céu e deveria ser a lei do povo de Deus sobre a terra. Eventos finais. Deus é um Deus de ordem. Tudo que se acha em conexão com o céu está em perfeita ordem. A sujeição e a perfeita disciplina assinalam os movimentos da hoste angélica. O êxito apenas pode acompanhar a ordem e ação harmoniosa. Deus requer ordem e método em sua obra hoje, não menos do que nos dias de Israel. Todos os que estão a trabalhar para ele devem fazê-lo inteligentemente, não de maneira descuidada, casual. Ele quer que sua obra seja feita com fé e exatidão, para que sobre ela ponha um sinal de sua aprovação. Patriarcas e profetas. Então, Jesus requer que nós trabalhemos com ordem, trabalhamos com a questão da ordem e da decência para a própria obra. Então, nós
não devemos pensar a Ordem Unida apenas como algo militar ou algo para o ministério de desbravadores, mas em tudo em que fazemos, em todos os ministérios, em todo o trabalho, deve ter ordem. Não colocar em forma, vamos botar a sociedade jovem em forma, bora botar os irmãos em forma. Não, não é isso que estamos querendo dizer aqui, mas sim de que é necessário ter a ordem. A Ordem Unida não requer só movimentos, requer todo o contexto de ordem e decência. E para concluirmos, nós temos a frase de Ellen White: os anjos agem em harmonia. Todos seus movimentos se caracterizam pela perfeita ordem. Quanto mais nos esforçamos por imitar a harmonia e a ordem da horta angélica, tanto mais bem-sucedidos serão os esforços destes agentes celestiais em nosso favor. Então, tudo que vem de Deus é perfeito. Se ele criou a questão da ordem, da decência, da ordem unida, podemos perceber que até os dias de hoje não foi mudada. Então, quer dizer que não tem erro, não tem nenhum defeito. Então, tudo que é de Deus é perfeito, e tudo que é perfeito nós devemos utilizar nas nossas vidas. E assim como nós utilizamos aquilo que é de Deus, os agentes celestiais irão fazer esforços para o nosso favor, para o nosso próprio bem. Então, eu reforço que nós utilizamos a Ordem Unida não com o pensamento de ser militarismo, mas que haja ordem e haja decência. Tenha o equilíbrio entre essas duas coisas, pois assim Deus nos abençoará e ajudará a fortalecer o nosso ministério.